Gente, tudo bem com vocês? A Pro quer desejar um excelente dia, um excelente tarde, uma excelente noite ao momento que vocês estão assistindo esses vídeos. Hoje nós estamos aqui de volta com a nossa aula de História e Matemática. Vamos iniciar pela nossa disciplina de Matemática, não, de História. Mas antes disso, temos uma coisa que nós fazemos todos os dias: agradecer a nosso Deus com a oração universal, que é a oração do Pai Nosso. Então, feche seus olhos, suas mãos juntas e vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, gente, deixa para falar que é uma coisa quase chata. Se vocês aí de casa ouvirem um barulhinho, é porque tem gente entrando e às vezes o portão faz muito barulho. Então, desde já peço desculpa a todos vocês. Hoje, na nossa atividade de história, nós vamos continuar falando sobre um assunto que nós vimos no início da semana passada. Só que na semana passada a gente falou eu acho que foi da cultura africana. Vamos hoje continuar falando de um tipo de pessoas que não eram bem tratadas, não tinham salário, não viviam como todas as pessoas viviam. E tinha um homem muito guerreiro que muito lutou por eles. Já sabe de quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar aqui dos escravos. Mas o título do conteúdo de vocês lá no livro chama Quilombo dos Palmares. Minha Pro, quem foi o Quilombo? Quem foi esse homem guerreiro? Por que ele foi tão guerreiro, ele ficou tão conhecido? Quem era ele? Que trabalho exercia com os escravos que ele ficou tão famoso? Realmente, ele ficou muito famoso mesmo. Eu vou ler para vocês uma parte do texto que está lá na página 66 de História. Gente, é um assunto muito interessante. E até hoje nós vemos essa discriminação acontecendo entre as pessoas. Eu não vou ler todo o texto, mas você dedicado vai ter a oportunidade de ler todo o texto e assistir o vídeo completo. O texto diz assim: Quilombo dos Palmares. Quilombo era uma pessoa? Quilombo era um lugar? Quilombo era um objeto? Quando a Pro continuar a leitura e vocês concluírem, aí vocês vão saber quem era Quilombo. Nesse texto vamos falar da cana-de-açúcar, vamos falar do capitão do mato, vamos falar da ama de leite. E quem eram essas pessoas? Por que capitão do mato? Que lavoura era essa? Então vamos lá. Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados para quê? Para as lavouras. Que tipo de lavoura? De café? Da cana-de-açúcar? Não. Eram levados para a lavoura da cana-de-açúcar e também do café. Ainda não era na criação de gado. Posteriormente, o que acontecia? Eles eram levados para as minas, onde lá eles iriam trabalhar nas minas de ouro, que ficavam muito tempo com as pernas dentro da água, como a Cláudia falou para vocês em outros vídeos passados. Então, depois ele era o quê? Levado, sabe para onde? Para as fazendas de gado. E lá eles realizavam as mais diferentes serviços, as diferentes tarefas. Eles realizavam tanto serviço, eles trabalhavam nas atividades domésticas, eles trabalhavam em grandes casas, que eram as casas de seus senhores, e também eles eram ferreiros. Nas cidades, eles eram explorados como vendedores. Gente, ele era explorado como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas pelos seus donos, ou seja, para levar para os seus donos. Para eles não fugirem, ele era o que? Eles eram trazidos com canga. Aquelas cangas era tipo um cabresto colocado no pescoço desses escravos. Por que colocavam esses cabrestos? Para eles não fugirem. Gente, como era difícil. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a região dos seus donos. Muitas mulheres eram consideradas, passavam o quê? Consideradas mucamas. Por que elas eram chamadas de mucamas? Essas mulheres passavam a cozinhar, a lavar roupa, a cuidar de todo o serviço da casa de seus donos, ou seja, dos senhorzinhos e das sinhazinhas. E por isso elas eram chamadas de mucamas. E tinha uma coisa muito importante que elas faziam.
além delas serem maltratadas, não terem a mesma alimentação que seus donos, mas ela tinha uma atividade muito importante na relação desses seus donos. Elas eram chamadas de amas de leite, ou mãe preta. Por que amas de leite? Por que mãe preta? Porque essas mucamas, essas mulheres escravas, elas alimentavam os filhos de seus donos. Gente, não era tão importante isso? Você sabe a importância de ter uma mulher que amamenta um filho, um bebê. Então, só por conta disso, elas eram para ser muito consideradas. Mas não, elas só tinham valores nesse momento, que amamentava, que cuidava das roupas, que cuidava da casa, que fazia o trabalho doméstico. Mas fora disso, não. Então, essas eram a mãe preta ou ama de leite. Tinha também, muitas das vezes, escravos, eles eram atacados por uma doença chamada de banzo. Banzo era uma doença que eles tinham pela falta da sua terra natal. Eles nasceram em determinada cidade, mas foram trazidos para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Aí eles ficavam com muita saudade, com muita vontade de voltar. Então eles eram cometidos por essa doença chamada banzo. A falta da sua terra natal. Era aquele sentimento que tinha por aquele lugar de onde viviam. E devido aos maus tratos, o que é que acontecia? E outra coisa, muitos deles até morriam. A tristeza era tão grande, a falta era tão grande da sua terra natal que muitos morriam. E muitos desses escravos, eles tentavam fugir por conta dos maus tratos. Mas quando eles fugiam, eles eram capturados por um homem chamado Capitão do Mato. Sabe qual era a atividade do Capitão do Mato? Era pegar esses escravos fugitivos. Quando ele via que o escravo estava tentando fugir, ele pegava os escravos. E sabe o que acontecia? Além de pegar, eles ainda castigavam esses escravos. Esses escravos eram castigados, chicoteados, porque desobedeciam, eles fugiam. Então, quando fugia, estava desobedecendo a ordem de seus senhores. Então, o capitão do mato pegava. Era uma espécie de feitor que administrava o trabalho dos escravos, aplicando os castigos por desobediência. Quando eles conseguiam fugir, esses escravos, quando eles conseguiam fugir, tinha alguns que conseguiam, não eram todos não. Eles começavam a formar o Quilombo dos Palmares. Aí onde você vai entender o título do texto, porque Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares não era uma pessoa, era um local onde ficavam os escravos que conseguiam fugir, que não eram todos. Então, esse Quilombo dos Palmares, ele era comandado e muito conhecido, porque teve um escravo guerreiro, que de tão conhecido que ele ficou, hoje é uma lenda em nossas histórias. Sabe quem? Zumbi dos Palmares. Por que Zumbi dos Palmares? Porque ele foi um homem forte, que lutou, ele não se dobrou. Então ele foi quem lutou contra os escravos. Lá no livro de vocês tem uma parte da curiosidade, é muito importante que vocês leiam, onde diz assim: Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder se chamava, sabe quem? Zumbi. Por que Zumbi? Ele ficou porque pela sua liderança, pela sua bravura. Então ele virou uma lenda. E sabe o que aconteceu com Zumbi? Ele foi morto. Zumbi foi morto e a sua cabeça foi morta através de uma emboscada. Emboscada é um tipo de situação que cria para outro ficar inocente, chegar lá e cair naquela emboscada. Então Zumbi foi morto dessa forma. E sua cabeça foi o quê? Espetada. Gente, que triste. E exposta em uma praça pública no Recife. Mas mesmo sabendo que tudo isso poderia acontecer, Zumbi lutou, Zumbi guerreou, Zumbi defendeu todos os escravos que conseguiam fugir e formou esse quilombo. Então, vocês leiam muita atenção na leitura, conclua toda a leitura desse texto. É uma história meio triste, mas foi uma realidade vivenciada entre os escravos. Aí na página 67, ainda continua a presença do Zumbi muito forte. Tinha as mulheres que trabalhavam, como a Pai já falou. Então, gente, conclua esse texto fazendo a leitura, não deixa, é muito importante, até para vocês conhecerem como era a realidade desses escravos antigamente. Agora vocês vão ficar com a aula de matemática, também preste muita atenção, porque é um conteúdo que vocês vão precisar estar visualizando para entender. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Espero que sim. Eu quero desejar para vocês um ótimo dia de atividade, um ótimo dia de aula, boas atividades, bons resultados. E que vocês tenham assim uma atividade prazerosa, que vocês concluam com muita satisfação. E como eu venho dizendo, continue enviando e postando os trabalhos de quem ainda não fez, viu, gente? A prova não pode esperar muito tempo, não. Para agradecer o nosso dia de hoje, nós vamos agora fazer uma oração, falando com o nosso Pai do céu. Agradecer pelo privilégio e por tudo que Ele tem proporcionado para nós. Fazer a nossa oração universal. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha só, as nossas aulas de hoje são de história e de matemática. Mas vocês agora vão ficar com a atividade de matemática, falando sobre fração, números fracionários. Quando se fala em fração, logo nós pensamos que estamos falando em algo que ele vai ser repartido, que ele vai ser dividido. Antes da prova explicar a atividade, vocês primeiro terão que compreender o conceito de fração. O que é fração? Como eu vou resolver as questões relacionadas à fração? Então, primeiro vamos pensar em fração em um todo. O que é fração? Fração é um número que representa como o inteiro foi dividido. Ou seja, a fração é o inteiro dividido em partes iguais. Seja um retângulo, seja um círculo, seja um quadrado, não importa. O importante é que esse inteiro ele seja dividido em partes iguais. Pode ser 7 partes, podem ser 8 partes, pode ser 9 partes, pode ser 10, não importa. Contando que todas as partes sejam divididas do mesmo tamanho. É por isso que nós falamos que é o inteiro, seja um círculo, seja um retângulo, dividido em partes iguais. Quando vocês compreenderem isso aí, vocês não terão dificuldade para resolver as questões do livro de vocês. Agora a prova vai apresentar aqui para vocês um desenho para representar números fracionários, ou seja, um desenho onde vai mostrar o inteiro dividido em partes iguais. E vocês estejam bem atentos a essa apresentação, viu, gente?